Olha lá. Estamos ao vivo. Então, vamos lá. 6 da tarde. Esperar o pessoal entrar por aqui. Bom, boa noite para quem está chegando. São 6 da tarde. E em nome aqui da equipe do Paisagens Gastronômicas, eu quero dar as boas-vindas para todo mundo que está chegando para a edição de estreia da série de papos com produtores de alimentos chamada Produtor é Outro Papo. Essa série de eventos online é uma das contrapartidas pelo apoio que o livro Paisagens Gastronômicas, que é o livro que essa equipe aqui fez, recebeu do PROAC, que é o Programa de Ação Cultural da Secretaria do Estado da Cultura de São Paulo, do Governo do Estado. E esse é um programa que permite que as empresas contribuintes do ICMS patrocinem a produção artística e cultural por meio da transferência de parte dos tributos sobre circulação de mercadorias. A rede de supermercados Saint Marché patrocinou Paisagens Gastronômicas, a gente é muito grato a eles. O Paisagens teve também o apoio da Peugeot, fornecedora do novo SUV 2008, usado na expedição que deu origem ao livro no ano passado. Outra contrapartida do projeto foi a distribuição de 200 livros para bibliotecas públicas do estado de São Paulo. Inclusive, foi hoje que eu fui levar lá os livros. Queria agradecer ao pessoal do CISEB, o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do São Paulo, por ter apoiado a gente também com essa distribuição. E, enfim, um agradecimento especial aí para todo mundo, para os nossos patrocinadores, para os nossos apoiadores. Eu quero convidar todo mundo que está chegando agora para ficar à vontade, entrem, puxem o assento, faz de conta que a gente está numa fazenda no interior de São Paulo, na beira de um fogão a lenha, ouvindo boas conversas. Esse é o clima que a gente quer dar para essa série de lives. A partir de hoje, todas as quintas-feiras, quinzenalmente, às 18 horas, aqui no Facebook do Paisagens Gastronômicas, a gente sempre vai ter um dos produtores do livro contando a sua história. A ideia é a gente contar quem são as pessoas por trás da produção de alimentos de qualidade do estado de São Paulo. Enquanto os convidados vão chegando, eu vou fazer umas apresentações rápidas aqui. Bom, eu sou Daniel Nunes Gonçalves, eu sou jornalista, sou editor do livro Paisagens Gastronômicas. Quem não conhece o livro pode acessar o nosso site e comprar lá no paisagensgastronomicas.com.br. Para quem não conhece o livro, o Paisagens ele conta a história de uma série de pequenos produtores paulistas, na verdade são 35 que passaram pela nossa curadoria final, e todos eles foram visitados durante uma série de expedições gastronômicas que foram feitas no ano passado, em julho e agosto de 2019. E eu estou muito feliz de abrir essa série de lives com uma convidada mais que especial para a gente, que é a Silvia Barreto. Bem-vinda, Silvia, a gente está muito feliz por você estar abrindo essa série de lives e por dedicar o seu tempo precioso para a gente e para a nossa audiência. Muito obrigada. É uma delícia estar aqui participando dessa conversa, principalmente por fazer parte desse livro tão lindo e interessante, o modo como foi colocado, e vai ser gostoso acompanhar todos os outros produtores que estão, como a gente, vivendo essa situação diferente. Então, muito obrigada. Maravilha. Antes de eu passar a palavra para vocês, Silvia, a gente vai fazer uma série de perguntas aqui, vai ser uma espécie de roda viva informal. Eu queria apresentar quem são as pessoas que estão aqui com a gente, que fazem parte da equipe do Paisagens, entre outras que não couberam aqui na tela, mas a gente tem o Xavier Bartaburo, que é o autor do texto do livro, pesquisador de tradições populares brasileiras, músico da banda Inhambuzinho, fotógrafo. Bem-vindo, Xavier. Boa noite, tudo bem? Dani, tudo bem? Silvia, boa noite a todos. Boa noite, Xavier. A gente tem aqui também a Patrícia Moll, a nossa também jornalista, especialista em gastronomia. Olá, boa noite. Estamos aqui com o Adriano Fagundes também, o nosso fotógrafo que fez as imagens incríveis do livro e é um dos produtores e criadores do projeto. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Oi, Adriano. E aqui está a Fernanda Cunha, que é a curadora, a que capitaneou aí o nosso
longo processo para ver quem é que ia configurar, ia figurar aí nas páginas do livro, né? Bem-vinda, Fê. Obrigada, boa tarde. Tudo bem? Então, ó, essa equipe que está por aqui tem a turma dos bastidores também, da Humanize Produções, que foi quem fez toda a produção do livro. E está faltando aqui o Ricardo Godegues, nosso incrível diretor de arte, que fez esse layout incrível do livro. E eu só queria contar rapidamente que tem um simbolismo muito legal de estar com a Silvia falando com a gente hoje, porque a Fazenda Ambiental Fortaleza foi a primeira fazenda que a gente visitou, fica lá na cidade de Mococa, o ano passado, quando a gente começou a fazer a primeira das expedições do Paisagens. Então, ganhamos as bênçãos aí da FAF para a gente fazer um projeto lindo. Depois, a vida deu uma volta e foi na cafeteria deles, na Isso é Café, que fica aqui no bairro da Santa Cecília, perto de onde eu falo, aqui em São Paulo, que a gente fez o lançamento do livro em novembro do ano passado. E agora, mais uma vez, Fazenda Ambiental Fortaleza, abrindo os caminhos aí do Paisagens. Super obrigado, Silvia, ao Marcos, Felipe, Rita, Daniel, toda a família Crossi e ao pessoal do Isso é Café, da FAF Coffees, pelo apoio que vocês têm dado para a gente. Pessoal, essa conversa vai durar 1 hora. Todo mundo pode ficar à vontade para fazer comentários e perguntas. A equipe do Paisagens vai receber essas perguntas e ir passando aqui para a Silvia. E eu acho que, então, podemos começar, né, Silvia? Sim. Vamos lá. Vamos lá, ó. A gente sabe que a Fazenda Ambiental Fortaleza é uma referência importante para a produção de café em São Paulo, cafés especiais, como a gente bem retrata no livro. Mas vocês produzem mais, né? Vocês produzem leite, vocês produzem mel, vocês produzem bananas, orgânicos em geral. Conta pra gente como tem sido a rotina de vocês, o que mudou na rotina de você e da sua família desde que começou a pandemia, por favor. Bom, em termos de continuar a produtividade, a produção, a atividade produtiva, ela continua, claro, e nós tivemos a colheita, e agora nós também trabalhamos com acabamento de café de pequenos produtores que podem não ter o terreiro suspenso. Então, a atividade do café não parou nem um minuto. O que mudou foi que uma parte da família resolveu sair de São Paulo, fechar escritório e se mudar para a fazenda. Então, além da parte, eu estava muito assim, trabalho, voltado principalmente para o trabalho, mas foi acomodar a vida de trabalho e uma vida pessoal também dentro da fazenda. Então, na realidade, está sendo muito, muito interessante, porque ao mesmo tempo que tem todo esse o trabalho das pessoas, nós temos 35 funcionários, vem um ônibus todo dia, tem gente que vem de Mococa, então existe um lado que é administrar a saúde das pessoas e das famílias delas sempre. Então, isso é um trabalho de dar apoio e orientação para todo mundo. Então, isso é uma coisa diferente que está acontecendo, mais detalhada. Agora, no nosso lado também familiar, como nós costumamos abrir para grupos, hospedagem, e agora a gente fechou para isso, se voltou para dentro. E então veio o sócio do meu filho e as crianças que moram na fazenda, nós inventamos de começar a horta-escola. Então tem a horta-escola FAF, é o mais novo projeto da FAF, que ocorre ao mesmo tempo, paralelo com todo o trabalho do café, do leite, de todas as coisas. Na realidade, dá um novo sentido a esse trabalho que já existe, que já existia, não é? Então, é isso. Eu vou aproveitar para mostrar algumas imagens aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver a minha tela. A gente tem algumas imagens do processo da horta-escola. Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu falar aqui um pouquinho. Aí você está vendo a Malu, a professora, que o que eu acho importante nesse momento tão sensível é conseguir sentir a sincronicidade dos eventos. A Malu, ela já fez
alguns projetos de horta dentro da Vila de Garaí, nas escolas e na pré-escola. E eu ajudava ela a apoiar esse projeto, e ela está se preparando para abrir uma escola Waldorf em Mococa. Então, fecharam as escolas, ela não podia mais fazer, e essa de blusa azul aí. Então, eu falei, Malu, é a hora da escola. Então, vocês estão vendo as crianças, são pouquinhas crianças, e a gente elas cuidam, elas passam a manhã toda na horta, e elas estão aprendendo incrivelmente sobre todas as plantas e o processo de plantio da semente, e o crescimento que essas crianças tiveram de março até agora, junto conosco, assim, nós aprendendo com eles também, tem sido uma experiência maravilhosa. A gente come produtos da horta, e depois tem as aulas de arte também, aula de cerâmica, olha só, culinária, fazendo o bolo de jabuticaba, eu sei de jabuticaba, aí a paina, elas aprenderam sobre o algodão, a paina, e existem algumas plantas que elas aprendem tingimento, aqui, por exemplo, urucum, daí todo mundo se pinta como índio e fazem pinturas, e pintando as folhas. Essa aqui é a minha netinha, essa menininha aqui. Então, conviver diariamente, e termina a aula com o almoço. Olha eles pintando bambu, pintando a folha, recriando o seu corpo. Aí nós fizemos um galinheiro, então nós comemos o que a gente tem na horta, os produtos da horta, na fazenda, né? Os ovos, e as crianças vão todo dia, no fim da horta, levar comida para as galinhas e escolher os ovos. E eles vão no café também, o terreirão está ali do lado, e eles vão aprendendo todo o caminho do café, desde verde até ficar maduro, até colher. É incrível a gente conviver com o interesse, a motivação que eles têm. É muito gostoso, porque eles têm tanta interesse que a gente para e presta mais atenção em coisas que a gente passa batido normalmente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Ontem eu aprendi uma coisa com a minha neta sobre o jiló, porque a gente foi com ela e jiló sobra. Todo mundo acha que jiló é amargo e sobra. Mas ela viu o jiló, e o jiló então sobra e fica maduro demais, vermelho, lá na horta. Então ela foi lá e ela não tem 2 anos, ela tem 1 ano e 8 meses. Ela quis pegar o jiló e deu uma maior mordida no jiló, e eu pensei, bom, ela vai cuspir, né? Vai ter muito amargo. E ela comia com mau gosto, então eu resolvi comer também. E eu descobri que o jiló maduro, cru, é uma delícia. A casca, você cospe, ela é um pouco amarga, mas você come, ela é quase um tomate. Então, é só um exemplo de como a gente aprende com as crianças junto com elas. É muito legal. Muito legal o projeto, Silvia. É muito legal como vocês conseguiram se reinventar, fazer a fazenda como que não era a casa de vocês de verdade, virar o lar da família durante esse momento, e a Horta Escola é o melhor exemplo de como a gente consegue uma solução criativa, né, no momento de desafio. Você pode contar para a gente, assim, em termos de negócios, que impactos que teve para vocês a Covid? Vocês estão seguindo com a produção normalmente de vocês, ou vocês tiveram que, sei lá, reduzir equipe? Vocês estavam protegidos de alguma maneira? Não, a gente continuou tudo igual. A diferença é que nós exportamos sempre para pequenos torrefadores e cafés especiais no mundo inteiro. São todos pequenos e especiais. Então, o que acontece? Todos vêm visitar a gente passa o ano, mais ou menos de junho quase até dezembro, recebendo as pessoas do mundo inteiro. E agora
parou, a gente não pode receber nem eles viajar. Então, isso acalmou, mas a parte do trabalho na fazenda, ele continua igual. Nós não reduzimos o quadro. A diferença foi que, coincidentemente com o início da pandemia, o Felipe fez uma proposta para mim, para ele assumir a parte do café integralmente na fazenda, o que me dá um espaço para eu cuidar melhor das outras partes, que é banana, o leite, o mel, tem carne, e a hospedagem, que não está acontecendo, mas a gente está se preparando de uma maneira diferente, porque a gente percebe que as coisas vão mudar para ser uma coisa de um ritmo mais prolongado, para as pessoas aprenderem mais. Eu estou recebendo muita procura nesse sentido. Não a pessoa fazer bate e volta, visitar rápido, mas talvez ter um fogão, geladeira e passar um tempo maior na fazenda, aprofundando essa vivência da alimentação orgânica. Maravilha, Silvia. Desculpa, eu te cortei. Você ia finalizar? Não, eu só ia voltar a falar das pessoas que trabalham na fazenda. Eu sinto que todo mundo está nervoso, preocupado, muito ansioso. Todas as pessoas têm na casa delas alguém que é idoso, alguém que tem problema de pressão alta. E então a gente tem muitas pessoas que estão faltando, porque para ser mesmo, qualquer coisa tem que faltar e descobrir que tem. E muitas pessoas se machucaram. Fora do comum, nunca tinha acontecido, mas eu acho que as pessoas não estão tão calmas, estão prestando atenção tão bem no que estão fazendo. Então, eu estou sentindo essa diferença de que a gente tem que dar um apoio maior para as pessoas que estão trabalhando. Vamos lá. Xavier, você tinha uma pergunta para a Silvia? Então, Silvia, eu acho que seria bem legal você contar para as pessoas que estão assistindo um pouco da história da Fortaleza, né, da Fazenda Ambiental Fortaleza, que eu fiquei bastante impressionado quando eu estive lá. Sobretudo, como tudo começou, né? Porque você herdou a fazenda da família, né? Uma fazenda de 150 anos, que teve o seu auge, né? Durante o século XIX, né? No apogeu do café. Você herdou essa fazenda no começo dos anos 2000, em plena crise do café nacional, antes desse reflorescimento do mercado de café, né? Você morando nos Estados Unidos, né? Em Chicago, não foi? E aí você decidiu assumir a fazenda, tocar a fazenda à distância e ainda investir em cultivo orgânico e sustentável, né? Como foi isso? Conta um pouquinho pra gente. Foram várias etapas, né? Eu já tinha entrado no caminho orgânico antes de ir para lá. Nós moramos 20 anos em Chicago. Nós fomos para Chicago em 91. Em 82, a fazenda o meu pai ainda estava ativo. Eu me interessei pela apicultura. E, na realidade, o meu pai, que era muito ligado à natureza, foi que me fazia chamar atenção quando ele tinha que colocar herbicida, se isso ia refletir negativamente na colmeia. E aí eu comecei a me preocupar com a agricultura e se não existia uma outra maneira de agricultura que não fosse tão prejudicial aos animais que vivem na natureza. Então, desde 82, e eu fui para os Estados Unidos em 91, eu tinha entrado num processo de mudança interior. A apicultura, aprender, no começo era só horta orgânica, um tipo de, parto natural. E aí, quando eu mudei para os Estados Unidos, como eu já estava aberta a isso e eu saía para procurar produtos para comprar, eu peguei o início do movimento em Chicago
da agricultura orgânica, assim, os produtos aparecerem. Em pequenas lojinhas, alguns produtos, você conseguia comprar uma maçã, batata, que eram as coisas que as crianças mais comem, e aos poucos, pelos anos, eu fui vendo aquilo crescer, uma lojinha sendo comprada por um supermercadinho maior, e foi indo, e eu ia até Chicago, eu andava 3 cidades fazer compras. Depois foi chegando mais perto, até perto de mim. Então, vamos dizer, eu já estava aberta para o orgânico, então eu pude acompanhar o movimento crescendo lá nesses 20 anos. Quando eu voltei, na minha casa, eu tinha como comprar no Whole Foods todos os produtos. Sal, açúcar, vinagre, tudo que você pudesse, eu ia lá fazer as compras e era tudo orgânico. Isso era uma coisa normal já. Então, quando em 2001, quando a Fazenda 2000 veio para mim, eu já sabia que ela tinha que ser orgânica, porque eu já alimentava a minha família assim, como é que eu ia fazer diferente e vender os outros uma coisa que eu não trazia para minha casa, né? Então, eu continuei eu sempre conto que eu fazia apicultura lá também, comecei um projeto de apicultura lá em Chicago. Então, eu via, por outro lado, a apicultura sofrendo, por um lado lá, porque põe muito remédio, muito antibiótico, doenças nas abelhas, por causa dos agrotóxicos. Mas eu aprendi muito, então eu queria voltar para cá, quando eu voltava a fazenda, voltar e crescer o projeto de apicultura. Mas, aí eu percebi que estava totalmente diferente o ambiente quando eu voltei, e muito mais fraco para as abelhas. Ou o seu pai dizia, fazia sentido, né? Nesse meio tempo que você ficou fora, é como se a produção de mel tivesse sido prejudicada pelo uso de químicos? Sim, diminuiu a população das abelhas absurdamente. A gente pegava, punha caixas, se você quisesse dobrar, triplicar um apiário, você punha a caixa isca pela fazenda e lá vinham os enxames, entravam nas caixas, e aí você aumentava pegando novos enxames. E na realidade, hoje você não tem enxame mais, não passa. Não tem muito pequeno. Se você quer aumentar, eu aprendi nos Estados Unidos a técnica de desdobramento de enxames. Então, mas não tem também uma oferta de alimentação para elas. Não existe aqui, onde eu estou, uma produção tão boa de mel como tinha antes. Mas, então, isso para dizer assim, que foi indo paralelamente, e quando eu voltei para cá, a fazenda era orgânica, mas eu tenho que falar do café, que você perguntou. Na realidade, eu pensei da fazenda ser orgânica, mas a coisa mais importante que eu acho é o café de qualidade. Então, o café orgânico, ele está voltado para como você faz a agricultura. Você não vai colocar agrotóxicos, que você está preocupado para quebrar a monocultura, ter uma variedade de produtos e descobrir como fazer a agricultura orgânica para o café, que é uma planta perene. É diferente, né? Do conhecimento das anuais, como é mais no mundo temperado, onde a técnica da cultura orgânica se desenvolveu. Agora, o café, o importante em tudo, isso é importante, que é a seleção que vocês fizeram nesse livro da paisagem gastronômica, que vocês foram buscar quem está fazendo produto de qualidade, está batalhando pela qualidade e está pesquisando cada uma coisa diferente. Olha lá o livro. Então, porque o café, para ele ser de qualidade, existem vários detalhes que não necessariamente tem a ver só com ser orgânico.
É como você colhe, como você seca, várias coisas na maneira de você colher, separar, secar, a temperatura que deve ser mais baixa. E quem levou a gente para esse caminho foi o Felipe, o meu filho. Na verdade, eu acho que eu não teria chegado a lugar nenhum, sinceramente, se eu tivesse ido só para o lado do café orgânico, sem entender que o grande movimento no mundo é a qualidade, do café de qualidade. Então, aí toda a técnica, o conhecimento de estudar que variedade vai bem, em que terroir, como você faz no vinho, esse estudo foi feito pelo Felipe, que se interessou por isso desde o começo. Então, eu acho que aí cada pessoa da família contribuiu com uma coisa diferente. Porque a gente foi para Chicago por causa da exportação. Porque o Marcos trabalhava com exportação e era o mundo da exportação e nem era a área de alimentos. Então, mas ele conhece como a visita às feiras, como fazer o marketing, como desenvolver um produto, como cultivar os problemas das diferenças culturais entre um comprador estrangeiro e o sistema brasileiro. Então, eu acho que foi assim uma conjunção de talentos diferentes, de interesses diferentes na família, que a gente conseguiu abrir um caminho novo. Maravilha. Aí vocês viraram uma referência importante no Brasil na produção de café, especialmente especiais. Eu sei que a Patrícia tem uma pergunta específica sobre o mundo do café. Quer passar a palavra, Paty, por favor? Justamente, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi esse pioneirismo, sempre muito discreto da parte de vocês, e como é ver todo o movimento do mercado amadurecendo, como vocês estão enxergando essa movimentação. Eu acho muito importante, e eu particularmente, como eu estou contando a história da apicultura, do orgânico, eu acho que esse movimento, o café, é a mesma coisa você pensar na evolução dos grãos que vão fazer o pão, o problema do glúten, e como você vai na qualidade da farinha que você vai usar para fazer um pão, o leite, o problema das pessoas terem intolerância à lactose. O que está acontecendo com o leite? Por que isso? O café é uma bebida recuperar as qualidades que essa bebida tem do seu organismo, do seu corpo. Assim como todos os alimentos. Se eles são mal feitos, feitos errados, se a pessoa toma sem saber o que alimento ela está consumindo, acaba tudo fazendo mal. Então, o café de qualidade é uma viagem. O café é uma planta fascinante. Assim como um vinho, né? Uma bebida, como chá. E tudo que você vai redescobrindo nesse caminho traz muita felicidade, eu acho, para quem produz e para quem consome. Muita satisfação de ir para esse lado. E, Silvia, você tinha comentado com a gente, quando a gente conversou esses dias, como foi importante nesse processo da evolução de vocês enquanto produtores de café de alta qualidade, a relação que vocês estabeleceram com os pequenos produtores, né? Vocês, como você estava me contando, vocês já são na categoria médios produtores, porque vocês têm empregados, mas vocês trabalham com uma rede de pequenos produtores. Como tem sido esse processo de interagir com eles? Como você trabalha a questão do orgânico com os pequenos produtores, por exemplo? Olha, tem sido lindo a gente descobrir um outro Brasil, um outro lado, diferente do que sempre foram as fazendas de Mococa, que foram fazendas médias e grandes, um outro sistema.
Agora, olhar para o outro lado, onde parece um outro Brasil, sabe? Onde tem uma porção de famílias tocando áreas pequenas do tamanho que elas dão conta, e conviver com eles e trazer os compradores para eles. O Marcos, ele é muito engraçado, né? Porque ele consegue chegar e falar para as pessoas coisas que às vezes a gente fala, fica assim, ele fala, não quero refrigerante, não sirva refrigerante, não quero açúcar, você tem que torrar o seu próprio café, tem que ter uma horta ali no fundo, e então ele vai conseguindo, descontraidamente, mostrar outros hábitos. Então, nesses anos todos, a gente pega, vai ao comprador, vão almoçar na casa das pessoas. É muito gostosa essa descoberta e grandes amizades foram criando. E a coisa mais bonita é que, trabalhando desse jeito, a gente consegue que eles tenham um maior retorno pelo produto que eles produzem. E não só a gente tem visto os jovens que estavam querendo ir embora para a cidade quererem estar junto e participar. Eles fazem coisas engraçadas, tipo, assim como você faz prova cega de café, faz prova de água. Por quê? Porque se a água for ruim, o café vai ficar ruim. Então, você tem que ter essa consciência. E consciência o quê? Do produtor que está na montanha, de cuidar da sua nascente. Mas qual é o melhor modo de você acordar a pessoa para isso? Ela tomar a própria água, e faz prova cega. Quem é que tem água melhor, né? Que está bem protegida. Então, a gente tem visto eles todos ficarem se ligando à qualidade da alimentação. Tem sido muito gostoso trabalhar com todos eles. Tem sido uma experiência de mudança muito grande na vida de todo mundo. E você tinha comentado com a gente que você não fica querendo catequizá-los com a questão dos orgânicos, né? Conta um pouquinho dessa... Eu achei interessante quando você falou desse seu cuidado com relação a isso. Eu fico quieta, eu não falo nada, não saio fazendo propaganda de orgânico, mesmo porque isso geralmente provoca uma reação contra das pessoas. As pessoas já se posicionam, virou, ela está querendo me dizer o que eu acho melhor, mesmo porque eu respeito muito o conhecimento de todos os profissionais do café que sabem muito mais do que eu. Eu estou com uma ideologia, eles são com conhecimento da prática da profissão. Então, eu acho que o que eu tenho que fazer é procurar fazer o melhor possível na minha fazenda e tomar conta dos custos e quanto que custa cada experiência que eu faço. E eles são inteligentes, eles vão lá e eles olham aquilo que eles não querem copiar e aquilo que eles acham, isso aqui é interessante, eu quero experimentar isso que você está fazendo, Silvia. E aí eu compartilho com eles. Quem faz maiores mudanças, porque trabalha mais na área ambiental, no modo de conversar, é o Marcos. Porque ele está trabalhando essa história da água, da preservação da nascente, que vai levando água para todo mundo que está abaixo. Se você está lá em cima e suja, você está sujando para todo mundo. A qualidade do café vai depender da qualidade da água. A questão do esgoto, que eles são... tem muitos compradores que estão ajudando eles a fazerem um esgoto que não vai parar, né, sujar a água da nascente, proteção ambiental, reflorestamento. Esse é um caminho para o orgânico, porque quando você está ligado à natureza, você vai aos poucos. Ou então, por exemplo, tentar não colocar herbicida. Não tentar mudar para o orgânico de uma vez só. Porque eu sei, por experiência própria, você perde muito dinheiro se você for radical e resolver mudar de uma hora para outra. Mas se você for pouco a pouco mudando, se tirar o herbicida, já é uma mudança incrível que você está fazendo no ambiente.
e na qualidade depois do seu café. Então, eu não saio por aí falando orgânico. Eu noto que existe até uma antipatia que as pessoas têm quando você faz assim. Então, isso é melhor ficar quieto. E, ao mesmo tempo, vocês exportam o café de vocês e, volta e meia, vocês recebem esses estrangeiros aqui no Brasil. Você costuma até levar eles, às vezes, nos pequenos produtores, né? Acho que deve ser um processo interessante. Sempre, sempre. O Marcos ele fala, não vendo se você não vem aqui conhecer. Eu trabalho na fazenda, porque a gente fez sistema de esgoto na fazenda toda, biodigestor, a gente faz o manejo totalmente orgânico, e depois os produtores, a gente leva em cada produtor, eles fazem as provas na fazenda, gostaram do café do fulano, aí eles vão visitar a cada um. Então, mas alguns são orgânicos, como eu. Acho que a pessoa que chega no orgânico, ela chega por convicção própria, né? Então, os compradores, eles querem que as pessoas sejam orgânicas. Existe uma vontade, mas não se paga mais por isso. Você só paga mais dependendo da nota que o café tirar. E custa mais caro. E, além do mais, é um aprendizado para todo mundo. Então, não existe um conhecimento que você possa estar apoiado naquilo. Vou fazer assim, assim. Não, você tem que descobrir o caminho. Então, mas os compradores, eles vêm, eles visitam, a gente almoçam na casa, visitam cada um, e hoje, os nossos produtores, eles sabem torrar seu café, sabem provar, sabem eles tiram nota altíssima do café. E eles sabem preparar e receber o café, fazer seu queijo, receber o comprador. Antigamente, eles iam no supermercado comprar um café queimado, ruim, e vendiam todo o café misturado, sabe? Mudou muito, totalmente, o modo a cultura de todas as pessoas que a gente está trabalhando junto. Maravilha. Lindo perceber essa evolução e tudo que você tem aprendido com isso. Patrícia tem mais uma pergunta, né, Patrícia? Sim, nessa esteira exatamente do que a gente estava falando, de ver você falando um pouco sobre a experiência da transição, eu queria te perguntar sobre o que você diria para quem quer fazer essa transição da monocultura para um cultivo mais sustentável, né? Num país de dimensões continentais e tanta monocultura. Eu sei que você tem um trabalho aí que respeita e não quer chegar, né, catequizando ninguém, mas o que você diria, assim, sobre isso? Eu acho o seguinte, a lei ambiental, olha a lei ambiental, olha o lugar que você está e vê o que você pode fazer para cumprir essa lei, para proteger as nascentes, para ter árvores. Qual é a característica do lugar onde você está? Não tenta sair produzir uma coisa que deveria ter árvore e você derruba as árvores e vai querer passar o trator e arar. Vê a característica do lugar e começa pequeno, aprende e tenta ver a parte da comercialização. Vou escolher um produto, por isso que é interessante a pandemia, que está me dando um pouco mais de liberdade de ter tantos produtos ali em volta, de frutas, que são para o consumo nosso. E daquilo, você vai falando, a geleia de uvaia, ninguém tem, e é muito boa, e eu vou pôr geleia de uvaia no mercado. Ou, sei lá, procurar o que tem maior valor comercial. Você sempre tem que ter um carro-chefe. Mas o que eu diria olha onde você está, olha a natureza, veja a lei ambiental, porque a lei ambiental é muito boa, tenta ver o que você vai poder fazer
talvez não precisa nem começar radical, mas o mínimo de produtos que vão ser nocivos para o meio ambiente, e busca, hoje eu sou muito a favor de buscar conselho, orientação. Você vai escolher um produto, pega quem é bom naquilo para te orientar. E não fica sozinho querendo fazer. É muito importante para mim hoje, não tem nada que eu faço, a gente tem um agrônomo que tem formação convencional, quer dizer, Romeu, e é um super agrônomo que dá cursos em todo lado, que entende a parte, é produtor também, mas entende a parte de idade. E, por exemplo, mas está aberto a gente buscar quais são os produtos orgânicos. Então, eu acho importante usar também o conhecimento do convencional e que alguém que esteja aberto a buscar os produtos que são orgânicos, mas que tenham noção estrutural de como um cultivo deve ser. No nosso caso, a gente tem o Caligari, que é um pesquisador incrível, internacional, de solo, que está ensinando a gente a fazer adubação verde nos sementes no meio do café. Então, quebra aquela ideia de que você só aduba em volta do pé de café, mas que você tem que cuidar da área toda que você está trabalhando. Então, eu acho, estuda onde você está, qual é a vocação do lugar que você está, veja a proteção ambiental, veja se você tem nascente, tem uma floresta, e vai buscar um especialista naquele produto, ou carro-chefe que você vai fazer, ou se quiser mais. Eu tenho consultor para o leite, diferente do consultor do gado, diferente do consultor do café. E se você pensar, isso é caro demais, não. Caro é você não saber o que você está fazendo. Caro é fazer bobagem que você nem sabe, fica com medo de chamar um profissional e daí você fica fazendo bobagem sozinho. Eu fiz isso. Então, eu aconselho a não fazer. Muito legal, Silvia. E é bacana pensar que isso está sendo falado por você, que acabou virando uma referência de produção sustentável, mas você é graduada em editoração, né, na Escola de Comunicações da USP, em literatura portuguesa, inglês e alemã, também pela USP, licenciatura em educação, ou seja, você vem de uma outra área e acabou indo por esse pioneirismo aí de produção sustentável, né? Acho que estar cercada por gente que entende ajudou bastante, né? É muito legal. Eu muito feliz de estar aqui com vocês, essa equipe aí que está no meu coração, o tipo de coisa que vocês fazem e fizeram esse livro tão lindo. É uma coisa de fechar o ciclo, né? Eu saí do outro lado e, de repente, voltou. Assim. Isso. Aí um livro vai e mostra a sua história. Muito bacana. A Fernanda também tem uma pergunta para fazer. Fernanda, quer pegar a palavra? Sim, até aproveitando esse gancho aí de você da área da editoração, né? A gente tem esse segmento aí de café com muitas mulheres, né? Com uma presença feminina grande. São produtoras, são baristas, são mestras de torra, né? Ao que você atribui essa presença feminina tão destacada, né? Num ambiente que foi tão marcado pelo mundo masculino, né? Me veio uma ideia agora que não é que eu tivesse pensado ela antes, né? Mas acho que talvez foi a dificuldade financeira, porque antes o café era uma coisa que gerava muito dinheiro, assim, né? Era uma coisa do mundo masculino muito forte e não sei, hoje tantas pessoas querem desistir das fazendas, tantas pessoas, foi tanto grande esse movimento, vou para a cidade, não quero viver, a fazenda é muito difícil, fazenda é isso. As fazendas se tornaram um lugar hostil para se viver, né? Hostil mesmo. Você derruba tudo, você só tem a casa, você arrenda o resto,
e acaba tudo. E eu acho que as mulheres vêm resgatar isso, vêm falar, puxa, não dá para perder o amor à terra, não dá para perder o amor à natureza, e esse cuidado, ele dá trabalho mesmo, e talvez até, é lógico que todos nós precisamos trabalhar para sobreviver financeiramente, mas tem muito mais do que isso. E tem muito trabalho que a gente faz que não ganha dinheiro. Mas a sensação, eu acho que mais que todo mundo a mulher tem, é que mesmo que algumas atividades elas não tragam retorno, você tem que fazer. Assim, pelo bem da vida, né? Então, eu conheço muitas mulheres do grupo das mulheres do café, e a Miriam, que é uma produtora de café orgânica que tem aqui de Minas, que tem um trabalho parecido com o nosso, de trazer os exportadores, e trabalha com as mulheres, e ela através dela eu conheci esse grupo, e eu não sei, eu chutei uma resposta, eu não sei dizer por quê, mas o que eu vejo é que os casais, numa fazenda, talvez o trabalho se divide um pouco, porque tem muitas áreas para você cuidar, e não dá tanto, é muito difícil você sobreviver financeiramente, então não dá para você ter tantos funcionários, não dá para você ficar um descansando enquanto o outro está trabalhando. Então eu vejo que as mulheres estão entrando, mas trabalham de parceria. No caso, sabe, da Miri e do Roger, o Roger está mais na lavoura, ela está mais na exportação, é o contrário do que acontece com o Marcos e comigo. E também as mulheres, a gente quer defender o lugar das mulheres trabalhando na lavoura, porque também a falta do preço, da dificuldade econômica, faz com que todo mundo só contrate os homens, deixa as mulheres de fora. E eu acho que existe uma solidariedade das mulheres de querer assumir, entrar, entender isso daí e achar um caminho de valorização e colocação das mulheres também no mercado. Assim, quem tem uma fazenda como eu se sente responsável para ter o lugar das mulheres, espaço para as mulheres também. Porque quando eu cheguei na fazenda, eu assumi a fazenda, não tinha nenhuma mulher trabalhando na lavoura, só os homens. E a gente criou o grupo de bordadeiras, o Café Igaraí, para poder achar uma atividade ligada ao café, que pudessem elas cuidar também dos filhos da casa, mas também tivessem uma renda. E foi essa a origem do Café Igaraí, que foi em 2004, acho que a gente começou. E vai daí para eu hoje conhecer em Caparaó, lá em Minas, mulheres que tocam sozinha a lavoura, mulher separada que toca tudo. Então, ficou sozinha e tem que cuidar. Então, eu acho que é a necessidade que coloca todo mundo para a inovação e buscar esses caminhos. Maravilha. Legal. Silvia, eu queria dizer para as pessoas que quiserem fazer pergunta que o nosso chat é aberto. Eu tenho aqui uma pergunta da Bia Ribeiro, que é a nossa produtora da Humanize. Aliás, a pergunta dela tem a ver bastante com um dos filhotes aí do livro Paisagens Gastronômicas, que são as expedições Paisagens Gastronômicas que a gente está começando a produzir agora. A partir do fim de outubro, vamos ter a primeira delas. Quem quiser saber mais, só entrar em contato com a gente. A gente está em parceria com a Donato Viagens para levar pessoas para viajarem, ter experiências gastronômicas e conhecerem pequenos produtores. E a pergunta da Bia tem a ver com isso, porque a FAF está nos nossos planos, a gente já tinha conversado, né, com o Marco, seu marido, para
vocês estarem nesse circuito, mas a gente sabe que temporariamente vocês estão fechados. Qual que é a perspectiva, pergunta a Bia, de reabertura da fazenda para a hospitalidade, Silvia? Olha, a gente está tateando, palpando. O que a gente percebe eu acho que é uma vontade nossa e ela tem a ver com a segurança na pandemia. E eu tenho notado vontade de certas pessoas que também trazem grupos que me procuram, que as viagens, que as coisas não sejam tão bate e volta, tão rápido. Fui passar um fim de semana, mas que a pessoa fique um pouco mais de tempo. Porque se você sabe, sei lá, vamos imaginar, tem um grupo de pessoas que vêm, que você vai examinar qual é o nível de isolamento, se as pessoas fazem um teste, todo mundo deu negativo. Aí, para você realmente sentir, você perguntar o que eu acho que tinha que passar um mês vivendo assim. Que delícia! Mas se isso é impossível, sei lá, o mínimo, uma semana. Eu acho que o mínimo de absorção do ser humano é 2 semanas. Porque a gente sempre foi aberto para o WWOOFing, que é um tipo de cadeia de voluntários internacionais, e eu fui fazendo experiência e no fim eu falei, mínimo que eu aceito um WWOOFer é por 2 semanas. Porque eu sabia que menos do que isso não dá para a pessoa realmente chegar no lugar, entender, conhecer, andar, tal. Mas então, a gente tem trabalhado esse tempo em melhorar a infraestrutura de internet. Tem pessoas que estão fazendo home office, né? E eu acho que vai acontecer um movimento de ter um grupo que está morando, ou passando um tempo lá na fazenda, e um grupo de profissionais que vêm dar palestra, ensinar yoga, ensinar exercício, fazer acupuntura, resolver uma questão de uma dor. Nós recebemos a visita que era o treinador da equipe de vôlei do Brasil, que ganhou medalha de ouro, o Zé Augusto, essa semana. Então, ele fala, poxa, eu consigo tirar a dor das pessoas. Então, eu acho que a tendência é um movimento de mais tempo no lugar. Ou seja, é mais um aprendizado também que esse momento trouxe para a gente, né? De que quanto mais tempo, a gente tem que passar mais tempo na natureza para entrar no clima dos lugares. Eu acho que, então, a curto prazo, quem quiser ter essa imersão maior na FAF, quando a parte de hospitalidade for reaberta, vai ser por meio do WWOOFing, né? Que as pessoas... Não. Não? Também não? Não. Eu só usei o WWOOFing como um exemplo de que eu recebi uns quase 300, assim, precisando lá fora. Mas é um exemplo de quanto tempo é um tempo que a pessoa consegue absorver. É diferente da hospedagem. O WWOOFing é uma coisa que já nem está acontecendo mais no Brasil. Tá bom. Mas eu vou receber grupos. Eu não sei dizer eu acho que nenhum de nós sabe essa resposta. Sim. Se já é seguro, ou de que jeito a gente pode montar uma coisa que seja seguro para todo mundo. Tá bem. Eu acho que não pode ser grupo grande, tem que ser grupo pequeno. A gente tem que pensar como formatar isso para a segurança de todo mundo, né? Vamos nos preparar para isso aos poucos, né? Para poder fazer viagens que a gente passe mais tempo nos lugares. A gente já está chegando nos 5 minutos finais aqui, Silvia. Oi? O Adriano tinha uma pergunta, Adriano? Eu queria falar daquela... Recentemente você fez aquela TED Talk que você fala muito sobre apicultura, né? Sua relação com a apicultura. E aí eu queria saber um pouco sobre isso. Qual que é essa relação que vocês têm? É incrível.
tudo que aconteceu na minha vida foi por causa da apicultura. Eu estava até outro dia com o livrinho que eu ia mostrar, porque foi uma coincidência desse meu mundo de editores de livro e o começo da apicultura, porque eu estava fazendo um freelancer de uma tradução do alemão, um livro que chama Ecologia, e que é um texto básico das universidades alemãs e que estava sendo traduzido para o Brasil, isso em 82, e ao mesmo tempo eu estava fazendo apicultura, e tudo que ele descreve, como tudo está interligado, eu estava lendo em teoria e vendo na prática. E foi assim, um Shazam, assim. A agricultura orgânica foi só uma consequência da apicultura, de falar é preciso tratar a natureza de outra maneira. E a apicultura foi, eu fui fazer aqui, como eu disse, nos Estados Unidos eu tinha tantas saudades, porque você fala em meditação, não tem uma atividade de maior sensação de meditação do que a apicultura, porque você está lá e você para de pensar em todo o resto e você fica só observando as abelhas e sentindo a energia. Então, depois lá nos Estados Unidos eu aprendi técnicas melhores, porque aqui eu era muito assim amadora. E depois, então, eu acho que foi indo paralelamente, e também eu acho que a apicultura é das atividades mais educacionais que existe, porque ela envolve a biologia, ela envolve a marcenaria, ela envolve várias áreas de conhecimento que você trabalha todas elas junto para chegar no mel. E a farmacologia, muita coisa. Então, realmente, tudo que acontece para mim é por causa da apicultura. Tem a ver com as mulheres trabalhando também, né? Silvia. Tem a ver com as mulheres trabalhando, com as abelhas trabalhando. É o mundo feminino. A rainha, a abelha. E, Silvia, os enxames voltaram? Hein? Silvia, os enxames voltaram? Olha, eu comemoro quando eu... Nossa! Mas assim, não voltaram. Muito pouco. Porque não depende só da minha fazenda, entende? Depende de todo o entorno. Apesar de eu achar que elas vivem dentro da fazenda, eu sei que elas não vão chupar cana lá no vizinho, porque eu veria isso no mel. Eu sei de que flores elas fizeram o mel. E eu acompanho todas as flores na fazenda. Mas eu não sei explicar por que não existe a mesma vitalidade que existia antes. Apesar de eu deixar as flores silvestres, o açapeixe, eu deixo o que se chama praga de pasto, né? Mas não, eu estou preocupada, não tem. Nós estamos com um estudo da Universidade de Alfenas na polinização do café, e eles vêm já faz um ano, e eles notaram, e eles falaram uma coisa muito importante, que o principal inseto que poliniza o café não depende de polinização, mas aumenta a produção se tiver polinização, é a abelha, Apis mellifera, e as outras, Meloponídeas também. E eles acharam 63 espécies de Meloponídeas no nosso café. Né? Então, estão lá. Porque a gente não põe nenhum sida no nosso café, né? Eu acho que a gente encontrou com eles quando a gente esteve lá, com o pesquisador da universidade. Ele mostrou o potinho cheio de abelhas. Exato. E está sendo feito um estudo sobre a polinização e o café no Brasil todo, com vários grupos de times de várias universidades, que é uma coisa muito, muito boa, porque você fala de meio ambiente, conscientização do meio ambiente, as abelhas são os melhores mensageiros para você entender isso.
E quando você fala que a produtividade depende delas, talvez as pessoas se interessem um pouco mais, né? Ô, Silvia, a gente já deu o nosso horário. Você teria mais uns minutinhos só para fazer 2 perguntas finais? Para eu fazer pergunta ou responder? Para responder, eu tenho mais Claro. Uma veio aqui da nossa audiência, o querido Flávio Bittelman. Está pedindo para você falar um pouquinho do João Louco, da importância do João Louco no trabalho de vocês. O João Louco. Começa aqui a escola, a horta-escola, quem é a professora, mentora, fundadora, que vocês viram a foto, é a filha dele. Então, você já viu que as nossas crianças são todos uns mestres já. Que são a sua fazenda Importantíssimo, importantíssimo, porque o João é uma coisa incrível. O que ele fala, essa história de louco, né? Você fala, que louco, né? O que ele está falando? Você ouve ele falar e daí a pouco, se você ouvir uma palestra de um cientista, se você for para os Estados Unidos, como eu ia, voltava, você vê as pessoas chegando naquilo que ele já está falando faz tempo. Então, e ele tem uma mente curiosa que vai... Agora ele está na fermentação. Então, a fermentação é uma das outras grandes caminhos inovadores do mundo agora. E o João está fazendo a fermentação da fazenda dele. Ele está fermentando tudo que você possa imaginar, de flores, frutos, folhas, raízes, em baldes separados, e você tem aí o extrato, o sabor daquela fermentação. É o coçô, né, que ele está fazendo? Hã? Coçô. Mas ele faz separado, porque nós tivemos um mufer japonês, eu e ele, que ensinou ele a fazer, mas era para fazer assim, a fermentação da Fazenda de Santo Antônio, tudo misturado. E os chefes com que ele trabalha, a gente trabalha com muitos chefes de cozinha, que é um trabalho muito legal. Eles falaram para ele, olha, faz separadamente para a gente poder sentir o sabor de cada coisa e depois a gente vê qual a gente vai pôr num molho, numa coisa. E, por exemplo, a minha filha, que criou uma empresa de bebidas, ela tem um isotônico que é ela escolheu 2 fermentações do João Neto, pinha do brejo e gengibre concha, flor de gengibre concha. E são duas plantas punk, e ela criou uma bebida, um isotônico em cima. A gente trabalha muito junto o tempo todo, e são, assim, os melhores vizinhos, os melhores amigos que alguém pode ter. Maravilha. Para quem não conhece o livro ainda, o João Louco é um dos nossos personagens. Ele é da fazenda vizinha, Santo Antônio da Água Limpa. Santo Antônio da Água Limpa. E essa série de lives que vocês estão vendo começar agora vai apresentar uma série de produtores. A gente espera ter a honra de ter o João Louco numa das próximas aqui. Vou aproveitar para avisar a turma da plateia que daqui a 15 dias a gente vai ter uma com um casal lá no alto de São Luís do Paraitinga, o Pele Lemos e a Entel Delagnese, no dia 17 de setembro, e depois, no dia 1º de outubro, vai ser o Rafael Coimbra, da Santa Julieta Bio, lá de Santa Cruz da Conceição. Silvia, eu queria te fazer uma última pergunta. A gente começou falando de como o isolamento social acabou alterando a rotina de vocês, e acabou confinando a família de vocês justamente num ambiente que muita gente aqui da cidade grande sonha, né? Tá cercado pela natureza, em família, com sol, mexendo na terra, galinheiro, horta-escola, cultivando o alimento que vocês comem. Você acha que esse momento tão duro que a gente está vivendo, né, da história da humanidade, vai fazer as pessoas repensarem essa relação com o alimento? Eu acho que sim. Eu acho que eu senti um agradecimento. Eu me senti muito agradecida que a vida me levou a isso, que todo esse caminho do acaso, da apicultura, morar fora, ver o nascimento do orgânico, porque sempre foi uma coisa esquisita, fora da linha do que todo mundo fazia.
como se eu fosse uma pessoa meio assim, sonhadora, poeta, que não tem pé no chão. E, no entanto, não era assim que eu sentia, e é muito difícil lidar assim com a percepção dos outros. E quando aconteceu isso, que meu filho telefonou, fechamos o escritório, a Sol, arquiteta, a mulher do Jonathan, que é sócio, ela estava com, eu não sei, 18 arquitetos no escritório, fecharam e vieram. Eu pensei, nossa, parece que eu passei a vida me preparando para esse momento. E esse chegou o momento da gente viver uma coisa que eu acho que, de uma certa maneira, eu pressentia que um dia ia acontecer. Um dia ia acontecer que a gente ia ter que voltar a viver com a natureza, mais com a internet, mais com a tecnologia, com a mecanização. Eu acho que tem muita coisa que vai ter boas consequências no que está acontecendo, apesar do sofrimento e da dificuldade que todos estamos passando. Maravilha, Silvia. Uma honra eu poder ouvir você, ter você no nosso primeiro programa. Você tem alguma mensagem final aqui para a nossa plateia? Ai, eu não gosto de ficar dando coisa, mas eu digo, cuida da sua saúde, coma bem, coma fresco, não come produto industrializado, tenta comer tudo fresco, e coma orgânico, para não ter resíduos, e se liga na natureza, que vale a pena. Super obrigado, Silvia. Uma aula estar aqui com você. Agradeço para todo mundo que acompanhou a gente durante essa hora de conversa, 1h07 aqui que a gente está aqui juntos. Acaba de nascer o Produtor é Outro Papo. Eu agradeço a todo mundo que está aqui acompanhando, aos entrevistadores, Adriano Fagundes, Patrícia Moll, Xavier Bartaburo, Fernanda Cunha, a turma da Humanice que está aqui nos bastidores, Bia Ribeiro, Maria Elizabeth, e um obrigado super especial a Silvia Barreto, toda a família de amigos e produtores da Fazenda Ambiental Fortaleza. Parabéns pelo trabalho de vocês. Daqui a 15 dias a gente está de volta com mais um Produtor é Outro Papo. Obrigado, Silvia. Até mais. Boa noite, pessoal. Muito obrigada, muito obrigada. Eu quero assistir todo mundo, todos os outros. Venha, divulgue. Se gostou, divulgue. Valeu. Obrigada a todo mundo. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, Valeu. Um abraço ao Alê, Cossô.